Muito tempo se passou depois do ponto final do último livro do Antigo Testamento. Com Malaquias e a promessa da vinda de um segundo Elias, mais de 4 séculos se passaram. Nesse grande ato temporal, Deus, o Criador e Senhor de Israel, não se revelou de forma verbal a mais ninguém. As profecias cessaram. Foram tempos de silêncio da revelação, mas não da ação de Deus em preparar o mundo para o clímax do enredo, da qual Ele mesmo é o redator e personagem principal. Desde o retorno do povo judeu à terra na Palestina, vários mega-impérios revezaram-se no controle do Antigo Oriente Próximo, palco geográfico mais amplo da história do Antigo Testamento. O final das escrituras hebraicas já mostrara que o Império Neobabilônico deu lugar ao domínio do Império Medo-Persa. Entretanto, algum tempo depois, outra força se levantou, agora do outro lado do mar Mediterrâneo. Alexandre o Grande terminou o trabalho de unificação das polis em um grande império, o Império Grego-Macedônico. Do Ocidente, no sentido oriental, esse império varreu tudo o que estava diante deles. De Atenas até as fronteiras do Paquistão e da Índia, Alexandre conquistaram um domínio de dimensões nunca antes vistas. Com Alexandre e a partir dele, os caminhos que ligavam todas as partes do império foram pavimentados. Os seus súditos começaram a viver um modo de vida a imitar os padrões gregos. A língua franca e os costumes foram sendo pouco a pouco modificados para uma forma mais grega de se viver. E isso bateu às portas da Judéia. A despeito de uma resistência do povo de Deus em não se misturar com os costumes pagãos, muitos judeus acabaram sucumbindo e aderindo a uma forma de viver paganizada. Nesse intervalo, o Império de Alexandre se desfez depois da sua morte e pouco tempo depois outro império entrou no cenário geopolítico, abocanhando tudo e mais um pouco daquilo que havia. Eram os romanos, que fizeram do Mediterrâneo seu Mare Nostrum e o mundo banhado por suas águas em seu Imperium. Nesse tempo, houve uma mudança importante. A Roma, que era uma república, agora sob o governo de Otávio Augusto, transformou-se em um império governado pelo seu imperador, o César, o senhor de todo mundo, considerado Deus vivo e filho dos deuses. Foi nesse tempo que tudo aconteceu. Quando César Augusto era imperador, em uma pequena cidade, Belém, nasceu uma criança que mudaria a história. Cumprindo as expectativas dos antigos profetas, o Messias nasceu. Aquele que fora ungido por Deus para restaurar todas as coisas, finalmente veio ao mundo. Mas o Messias não veio de forma como muitos imaginavam que chegaria. Ao invés do suntuoso palácio real, nasceu de forma humilde, tão humilde que se achou junto aos animais e pastores, sendo por eles honrado como o Salvador. Esse menino era especial. Diferente de todos que nasceram na história de Deus com seu povo, esse menino não era simplesmente filho de seus pais. Ele era o verdadeiro Filho de Deus. O anjo que trouxe a notícia a um jovem descendente da família de Davi disse que a sua noiva, a virgem, daria à luz não somente a uma criança especial, mas sob uma condição inédita. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em outro evangelho, escrito alguns anos antes, Marcos registra algo revolucionário. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra evangelho não foi usada à toa. Era, na verdade, uma palavra importante dentro do contexto da vida de Jesus. Essa palavra, que pode ser traduzida como boa notícia, consistia no anúncio que um arauto ou um emissário do próprio imperador fazia por todo o império com relação aos importantes acontecimentos de César, tais como as vitórias nas guerras ou o nascimento do seu herdeiro. Dentro do contexto em que os romanos empurravam goela abaixo de todos os povos a sua pax romana,
tudo que dizia respeito ao poder quase divino de César era digno de ser chamado de boa notícia. César era tido como aquele escolhido pelos deuses para trazer paz à terra. E na periferia do império nasce Jesus, chamado de Cristo. Cristo é a palavra grega que traduz Messias, ou seja, aquele que é ungido. Jesus nasce e esse relato é anunciado não por hostes militares sob o estandarte romano, mas por anjos a humildes pastores, por Gabriel a uma jovem virgem de Nazaré. O Evangelho era a notícia que o verdadeiro rei, o Senhor, havia chegado. Mas Jesus veio para quê? Paulo, depois de algumas décadas, organiza seu resumo do propósito da vinda de Jesus. Ele fala sobre o Evangelho de Deus, o qual foi prometido de antemão por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Esse Evangelho não é mais uma filosofia que busca extrair do ser humano o seu melhor, não. Por outro lado, o Evangelho nos condena por jogar luz sobre nossa condição de miséria diante de Deus. Mas por outro lado, a mesma luz do Evangelho nos ilumina para um caminho diferente, quando passamos a olhar verdadeiramente para Deus. E essa obra de ajuste e conversão dos nossos passos é feita em Jesus Cristo. Em Cristo, temos a revelação definitiva do Evangelho de Deus, a saber que Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e chamou um povo que, uma vez justificado pelo seu sangue, fosse obediente à sua vontade e vivesse a experiência mais transformadora de todas, seguir o Senhor Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo e viveu 30 anos como um ser humano aparentemente normal. Entretanto, quando chegou o seu tempo, ele foi batizado por João, ungido pelo Espírito Santo e iniciou 3 anos de ministério pregando o Evangelho e mostrando por meio de sinais e maravilhas o poder de Deus manifesto na boa notícia da sua vinda. Jesus chamou para si 12 homens e por quase 3 anos os ensinou que ele era o caminho, a verdade e a vida, sem o qual ninguém veria o Pai. Em outras palavras, o caminho pavimentado pelo Antigo Testamento agora recebia o Filho de Deus, que como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, pisou em nosso mundo, vestiu nossas roupas, entrou na nossa história para nos redimir e nos libertar do jugo do pecado, daquele pecado que lá atrás nossos primeiros pais cometeram e que somos submetidos à escravidão. Jesus fez isso morrendo na cruz por nós. Em sua conversa com Nicodemos, Jesus disse ao velho professor: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por intermédio dele. Salvação. Finalmente a salvação veio e em Cristo todos os que nele creem são gentilmente convidados a serem refeitos à imagem de Cristo como novas criaturas. Jesus de Nazaré não foi alguém que tinha a pretensão de ser, por meio de seus poderes naturais e sobre-humanos, alguém importante, um rei, dar o golpe sobre os romanos e tomar à força o reino de César. Não, ele era o Senhor verdadeiro que veio humilde para cumprir uma missão anterior ao trono. Ele veio para morrer. Jesus veio ser o sacrifício único e definitivo do qual toda a lei de Moisés se referia de forma tipológica. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos homens. Jesus veio para salvar o seu povo.
Ele veio para organizar todo o mundo e o cosmo bagunçado pelo pecado que entrara como intruso em nossa história com Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo usa uma imagem poderosa para descrever isso. Deus nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Jesus é o clímax da história de Deus com o ser humano. É em quem o grande problema, a insolúvel crise da narrativa se resolve. Aquilo que por meio do nosso esforço não poderíamos resolver, ou seja, nosso pecado e a alienação em relação a Deus, Cristo veio assumindo em si nossos pecados e pagando a nossa conta diante do Deus Pai. Nele e hoje somos justificados e considerados como dignos de receber a adoção como filhos de Deus. Sim, o Evangelho é sobre o Filho de Deus, que nos torna também filhos do mesmo Pai. A vinda de Jesus, sua morte e ressurreição, é a manifestação pública e universal do glorioso propósito de Deus em restaurar a criação perdida em seus pecados. Por amor ao ser humano que fizera de acordo com sua imagem e semelhança, Deus enviou seu próprio Filho para nos resgatar. Em Cristo, a história toda se divide no antes e no depois. A cruz de Jesus é o marco para o qual todo o Antigo Testamento apontou e o ponto a partir do qual todo o povo de Deus, vivendo hoje, passa a fazer com que essa bendita história seja conhecida por todas as pessoas, até que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Como podemos participar dessa história da redenção? Duas coisas. Primeiro, ouça Jesus. O Senhor convida seu povo dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não importa como foi a sua história particular até esse momento, Jesus pode transformar você. E em segundo lugar, invoque o nome de Jesus e creia nele. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há em Cristo diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho é o que Deus fez em nós por meio de Cristo Jesus. Isso é tão libertador. Quando somos alcançados por tudo que Jesus fez na história, entendemos que não mais temos o peso de, por nossas forças, construir uma grande torre e alcançar os céus. Não mais temos a penosa responsabilidade de assumir as rédeas de uma existência indomável. Não, em Cristo, ao participarmos de sua história, ao deixarmos que Ele viva em nós, podemos viver em simples obediência. Cristo nos aceitou e nos reconciliou com o Pai para que pudéssemos hoje viver como novas criaturas, não mais manchadas pelo que aconteceu no Éden, mas eternamente marcados pelo sangue puríssimo derramado no Calvário.